Olá de novo, eu sou o Wilton Silva, professor de Metodologia da Pesquisa Histórica da Unesp, Campos de Assis, dando continuidade com o tópico 3 da aula As Questões do Historiador, na qual nós vamos abordar o texto de Proust, As Questões do Historiador. Inicialmente, é importante perceber que, nesse texto de Proust, é discutida de que forma que a questão, a inquietação, a dúvida que o historiador é capaz de criar, acaba orientando a forma como ele desenvolve a sua pesquisa. Bom, e aí vem uma discussão em relação a como que o campo intelectual da historiografia acaba se estruturando. Na verdade, é necessário que haja a percepção de que nós estamos inseridos dentro de uma certa tradição e dentro de uma certa herança intelectual. E essa herança intelectual, como todas as heranças que vêm justamente da tradição, ela comporta alguma dimensão de conservadorismo e algum espaço para a inovação. Nesse aspecto, portanto, de que forma que a historiografia tem que manter certas bases e pode flexionar certos referenciais. Eu cito aqui o Proust falando sobre isso. As questões encadeiam-se umas nas outras, geram-se mutuamente. Por um lado, as curiosidades coletivas deslocam-se. Por outro, a verificação, refutação das hipóteses dá origem a novas hipóteses, no âmago de teorias que evoluem. A pesquisa é, portanto, indefinidamente relançada. A exemplo da lista dos fatos, o elenco das questões históricas nunca estará encerrado. A história terá de ser continuamente reescrita. Entretanto, em cada momento da história, existem questões que deixam de ser formuladas e outras que estão na ordem do dia. As primeiras são contestadas e rebatidas, enquanto as segundas encontram-se no cerne das preocupações da profissão. A inserção das questões no campo das problemáticas atuais da corporação determina seu status científico. Nem todas exibem o mesmo grau de legitimidade. Por exemplo, nós tivemos, após o fim da ditadura militar no Brasil, um amplo leque de pesquisas para tentar explicar o que havia acontecido com o país, qual a participação dos vários atores que nesse contexto se envolveram, não é? E como aquelas consequências foram criadas a partir do longo 25 anos de ditadura militar do país. Curiosamente, o tempo passa, o tempo voa, e depois, por exemplo, de 20, 30 anos, começa a haver uma reelaboração, não só de setores que negam a existência da ditadura militar, o que na verdade é algo extremamente ínfimo dentro da academia, mas, por outro lado, a identificação de outros setores. Ou seja, de que forma, por exemplo, as mulheres participaram dessa luta. De que forma que os grupos de esquerda estabeleciam uma hierarquia ou uma dominação que reproduzia toda a dominação do machismo do período. De que maneira, por exemplo, as questões da diversidade sexual foi percebida tanto pela repressão do regime militar, quanto pelos grupos que lutavam contra o regime militar. E assim você vê então o surgimento de novas questões em relação a um período que já havia sido exaustivamente estudado. Então a história se reinventa, ela se abre para novas questões que passam, portanto, a ser percebidas como válidas ou a serem deslegitimadas pelo grupo. É nesse sentido que existiriam, portanto, algumas questões que são legítimas e algumas questões que são percebidas pelo grupo como ilegítimas. Isso, inclusive, pode se alterar com o tempo. Para citar algo que não é propriamente do campo da história, mas que são dois exemplos bastante curiosos, eu poderia falar mais ou menos o seguinte. Antônio Cândido escreveu um trabalho belíssimo, chamado Os Parceiros do Rio Bonito. Esse livro fala sobre a cultura caipira e de que forma que essa sociedade estava transitando em direção ao processo de industrialização e, portanto, à perda de certas tradições. Esse trabalho, que é belíssimo, no momento em que ele foi feito, ele teve uma espécie de subvalorização por parte, inclusive, do próprio orientador do trabalho. Foi reconhecido que haviam méritos, mas que, na verdade, deveria ter outras características, e que aquilo, portanto, era quase algo de perfumaria, de menor importância, enfim, uma ênfase num objeto não totalmente legítimo, ou menos legítimo que outros.
Curiosamente, a esposa de Antônio Cândido, Gilda de Mello Souza, tinha também um trabalho semelhante, no sentido de ter se dedicado à questão da moda, que era um tema totalmente desconsiderado dentro da universidade naquele contexto. Décadas se passaram e o trabalho de Antônio Cândido hoje é visto como muito superior a diversos trabalhos que naquele contexto, naquele momento, obtiveram muito maior legitimidade e maior destaque. E a mesma coisa em relação ao trabalho de Gilda. Então, de certa maneira, a legitimidade e a ilegitimidade refletem também as disputas dentro do campo acadêmico. E isso é natural. Pela sua diversidade, pela sua amplitude, esse campo é um campo dinâmico que está se transformando o tempo todo. Nesse aspecto, diz Prost, as questões legítimas são aquelas que fazem avançar a disciplina histórica, através de preencher lacunas. Mas a lacuna é mais do que um objeto suplementar cuja história ainda não foi escrita. É antes uma questão ainda sem resposta. Embora, como a dinâmica do campo historiográfico se altera e se renova, determinadas lacunas podem desaparecer antes de serem preenchidas, quando questões deixam de serem formuladas antes de terem recebido respostas. Na verdade, o que acontece é que não dá para fazer história de tudo. E não dá para fazer história de todas as formas. Nesse sentido, o grupo, ou seja, não é, a corporação dos historiadores, acaba defendendo certos procedimentos que são, por sua vez, parte daquilo que é legítimo enquanto grupo. Dessa maneira, é necessário, portanto, fazer história como os historiadores fazem. Ah, Wilton, mas eu gostaria, por exemplo, de fazer uma tese desenhando história em quadrinho. Bom, vai ser difícil achar um orientador que queira isso. Vai ser difícil achar um departamento que aceite isso. Mas, por outro lado, se isso te interessa tanto, vá para a área, talvez, de artes visuais, para a área de comunicação. Ou seja, você tem que achar, não é, aquilo que faz parte da corporação, do grupo ao qual você está vinculado. Ou então, logicamente, pagar os pedágios, pagar os custos que dizem respeito a isso. É óbvio que, por exemplo, uma dissertação, uma pesquisa sobre história da música feita por historiadores vai ter um enfoque distinto de uma pesquisa, uma dissertação sobre história da música feita por musicólogos. Isso, portanto, se refere ao fato de que cada área acaba fazendo certa exigência para que você se adeque àquilo que ela é capaz de lidar e à forma como ela lida. Porque justamente essa ideia de que é necessário um especialista para trabalhar na pesquisa diz respeito à tentativa de impedir a espécie do achismo, da picaretagem, do deixa que eu chuto, do vale tudo. Bom, logicamente que isso também se traduz numa relação de poder. Em que sentido? Bom, definir questões legítimas constitui um espaço de poder no interior do campo teórico profissional, no qual detentores de poder e as relações de mutualismo referendam os questionamentos pertinentes e que podem ser mensurados na forma como professores reforçam seus vínculos e pertencimentos, a pós-graduação reproduz temas e perspectivas, as revistas aceitam ou recusam artigos, grupos projetam eventos e controlam fontes de recurso, as formas como se operacionam seleções para docência e etc., e que traduzem vantagens simbólicas e materiais. Infelizmente, isso é um fato da sociedade humana como um todo. Em qual sentido? Por exemplo, não é que exista uma espécie de homogeneidade do campo. Existem historiadores das mais diversas orientações políticas, das mais diferentes áreas de pesquisa e com os mais múltiplos temas. No entanto, não é, o que acontece? Se, por exemplo, eu que trabalho com biografia, recebo um aluno que pode ser brilhante, querendo trabalhar com história econômica, eu digo a ele, olha, infelizmente eu não tenho condições de orientá-lo, pelo fato de que eu não entendo absolutamente nada de história econômica. Se o meu departamento, que não tem, por exemplo, nenhum pesquisador, nenhuma tradição na pesquisa, por exemplo, de etnohistória, recebe um bom candidato a um bom projeto, nós somos obrigados a recusá-lo, não porque não tenha mérito, não porque a questão não seja legítima, mas porque talvez ninguém esteja suficientemente habilitado para cumprir a função de orientador. Por outro lado, alguns profissionais têm um certo perfil,
para agregar grupo, outros para trabalharem sozinhos, uns para ocuparem cargos e estabelecerem redes de relações, outros têm maior dificuldade para isso, e isso acaba se convertendo também em recursos, acesso a bolsas, formação de profissionais, etc. e tal. As publicações também têm essa característica, no sentido que, por exemplo, algumas são mais democráticas, mudam de editores periodicamente, outras mantêm os mesmos editores anos após ano, então, logicamente, elas acabam adquirindo certas características. Para o bem da história, não é? No caso, a CAPES pontua as publicações e exige dessas publicações que elas cumpram com certos quesitos. A partir daí, elas são, portanto, classificadas como melhores revistas ou revistas que não têm excelência ou têm menos excelência. Então, o campo ele também se autovigia, ele também busca se legitimar através de seus próprios pares. E, por sua vez, existe não só uma questão do campo, mas também da sociedade na qual os historiadores se inserem. Nesse aspecto, existe um enraizamento social das questões históricas, ou seja, a forma como a sociedade percebe a sua história ou desenvolve um interesse, uma curiosidade, uma cultura voltada à história. Essa percepção faz com que, por exemplo, a legitimidade das questões históricas não reflete somente dimensões acadêmicas e sociais das escolas históricas ou obedecem apenas ditames internos da profissão, mas inserem-se também em dinâmicas da sociedade dos indivíduos. De repente, não é? Pessoas que não têm um conhecimento suficientemente aprofundado do que é uma universidade ou de como funciona a pesquisa acadêmica nas ciências humanas, acham que alguns de nossos temas são totalmente irrelevantes. Ou, ao contrário, acham, por exemplo, que estudar os grandes personagens da história é muito mais importante, necessário e urgente do que estudar, por exemplo, personagens que têm a menor visibilidade. Então, de repente, você diz, olha, eu estudo a ocupação de uma favela em tal região da cidade de São Paulo na década de 70. E a pessoa vira para você e fala, mas por que você não vai estudar Tiradentes, Duque de Caxias, a Revolução Constitucionalista, que é justamente aquele conjunto de referenciais que a pessoa tem dentro da sua cultura histórica? É aí que vem a questão da pertinência social e da pertinência histórica daquilo que é estudado, e que diz respeito a um diálogo entre a sociedade e entre os historiadores, às vezes de maneira intensa, às vezes de maneira tensa e às vezes simplesmente não ocorre. Bem, de certa forma, portanto, nós temos diferentes tipos de cultura histórica. Em primeiro lugar, nós teríamos uma cultura que é midiática, aquela que circula nas mídias, como, por exemplo, os livros de divulgação, os programas do History Channel, documentários de vários tipos, algumas séries, entre outros. Além dessa cultura historiográfica de caráter midiático, existe também uma cultura historiográfica de natureza cívica. São os locais, as datas, os festejos, que de alguma forma compõem uma espécie de memória coletiva de caráter institucional. E, finalmente, também temos a chamada história escolar, aquela que se aprende nos bancos da escola e que tem como objetivo fundamentar uma identidade, essa identidade relacionada a uma memória, e essa identidade, essa memória de alguma maneira projeta um futuro. Bom, assim falando, nós percebemos que essas formas de cultura histórica estão voltadas para um público leigo, com o objetivo muito mais de oferecer lazer, ou, de alguma forma, de oferecer uma amálgama social, uma ligação social, através da memória coletiva. São, logicamente, abordagens mais simplificadas, têm um viés totalizante, não é? Reduzem as explicações na relação imediata de causa e efeito, criam hierarquias entre as explicações, não é? E, dessa maneira, através desses procedimentos, são recorrentes os casos de anacronismo, licenças de imaginação, não é? Falta de obediência às regras do método e assim por diante. Recentemente, por exemplo, eu vi um caso de um livro muito lido, muito vendido no Brasil, que é o Guia Politicamente Incorreto da História. E o jornalista, Leandro Narlock, que escreveu o livro, ele coloca algo muito curioso, algo mais ou menos assim, né? Que os índios sofreram uma dizimação por parte da cultura europeia, mas que
de certa maneira, eles se vingaram deixando como herança o tabaco, que produz o câncer e mata milhões de pessoas. É curioso porque eu não conheço nenhum índio que tenha, por exemplo, seja acionista majoritário da Souza Cruz, que seja grande produtor de cigarros, que tenha participado de uma série de eventos ou iniciativas com o objetivo de ampliar o consumo do fumo na civilização ocidental. Então, eu estabeleço uma relação entre duas coisas que não têm relação, mas que, no ouvido do leigo, passa a fazer uma espécie de um ruído, passa a fazer uma espécie de sonido, de maneira que aquilo parece muito simples. É óbvio que estava ali. Só eu que não estava vendo, agora eu vejo e outros não veem, como eu sou especial. De certa maneira, isso atende a uma função social. E essa função social ela não é nem desprezível, nem inofensiva. A história tem uma posição privilegiada enquanto elemento aglutinador, tanto para manter a sociedade como ela é, como para transformar essa sociedade. Ela legitima o presente, né, porque de certa forma ela populariza o imaginário, e ela é ferramenta, ela é um instrumento que pode de alguma maneira projetar um futuro. Justamente esse presente e esse futuro relacionado com o tipo de passado que ela é capaz de identificar. É por isso que é tão importante a diversidade de vozes, a polifonia, onde eu tenha uma história que dê conta de várias e várias identidades, de várias e várias temporalidades, de várias e várias percepções e sensibilidades. De certa maneira, isso não é visto muito facilmente porque existe uma exigência de condensamento, de simplificação, de síntese contínua, não só na aprendizagem da história, e nós temos várias disciplinas, vários professores, os alunos com tempo restrito, os interesses também são múltiplos. Então, o especialista se torna cada vez mais solitário, de alguma forma. De certa maneira, percebe-se, por exemplo, que existe todo um esforço de reprodução de uma certa tradição historiográfica. Perceba que Proust aponta para aquilo que a gente poderia chamar de uma linhagem, de uma genealogia. Proust traça uma linha evolutiva da historiografia francesa, reforçando a ideia de Reinhard Koselleck, do historiador alemão de História dos Conceitos, do vínculo entre o historiador e seu tempo. Ele diz, Proust, no iluminismo dos reis e das cortes para as mudanças dos costumes e nas leis, no romantismo do povo como herói coletivo e os detalhes pitorescos, a escola metódica do século XIX e a questão nacional e institucional, as dimensões econômicas e sociais das crises e conflitos sociais na primeira metade do século XX, a nova história a partir das crises de paradigmas e das transformações da segunda metade do século XX e etc. Essa linha evolutiva, na verdade, ela reproduz tensões e particularidades da historiografia francesa. Com certeza, por exemplo, a historiografia anglo-saxônica se enxerga e enxerga o desenvolvimento da historiografia de uma maneira muito distinta. E o mesmo poderia ser dito em relação a uma historiografia, por exemplo, do Oriente Médio, da África, da América Latina, desde que essas historiografias não estivessem vinculadas em termos de submissão, em termos de vínculo de dominação, com a perspectiva eurocêntrica. Então nós temos muito mais facilidade, por exemplo, no caso do Brasil, de entrarmos em contato com a historiografia francesa, na maior parte das vezes, do que, por exemplo, aquilo que é feito na Argentina, no México ou no Chile, a não ser que você seja um especialista em história da Argentina, do México e do Chile. Isso é algo para se pensar, porque isso também se projeta em relação à África, também se projeta em relação ao Oriente Médio, à Ásia, às diversas historiografias e tradições intelectuais e a forma como elas se desenvolveram. Por outro lado, além dessa questão da própria reprodução do campo, em que ela reproduz a si mesmo, existe uma questão pessoal. Algumas pessoas têm interesse por uns temas e outras pessoas têm interesse por outros temas. Isso reflete pelo menos 3 aspectos. Primeiro, o peso dos compromissos, ou seja, de repente os vínculos que eu tenho, ou imagino ter, ou identifico como necessários, como prementes, enfim, aqueles que de alguma maneira se colocam à minha frente, me forçam a tomar uma postura, enquanto não só cidadão,
mas enquanto intelectual. Essa discussão não é uma discussão recente, ela não é do século XXI e das angústias que nós atravessamos. Ela vem desde, não é, do iluminismo, não é, do processo do pensamento liberal, do processo do pensamento socialista e assim por diante. Por quê? Porque é a questão de qual é a missão ou qual é o papel daquele que está numa posição de reflexão. É justamente, talvez, reproduzir ou, por outro lado, questionar a sociedade. E sobre isso, o Proust coloca: é verdade que nem todos os historiadores estão engajados. No entanto, o interesse profissional do historiador pela evolução da coletividade constitui um fator favorável ao compromisso que provavelmente é mais frequente na corporação que no conjunto da população com o mesmo nível cultural. O que não prejulga o sentido dessa atitude. Existem historiadores em todos os campos, nem a torna automática. Alguns historiadores de elevada reputação evitaram precisamente qualquer compromisso para se dedicarem integralmente à história. Na obra de Bloch, Febvre ou Brodel, para citar apenas historiadores já falecidos, é imperceptível o tipo de compromisso social que alimentava a pesquisa. Isso deve-se também ao fato de que o engajamento, se é que se trata de uma experiência social em certos aspectos, é insubstituível. Está longe de constituir o único modo de implicação do historiador como pessoa nas questões abordadas no exercício da profissão. Ou seja, nós temos que perceber que o engajamento, os compromissos, são um espaço de cidadania, fazem parte da escolha profissional, mas não são necessariamente obrigatórios, e dizem respeito às referências de cada historiador. Não é porque você é militante que você se torna um bom historiador, e não é porque você é um bom historiador que você tem que ser militante. Justamente existem tensões entre alguns que foram bons historiadores e militantes. E.P. Thompson, por exemplo, um marxista inglês brilhante, era um militante, primeiramente da questão operária e depois passou a ser um militante das questões de desarmamento, meio ambiente, etc. É um exemplo claro disso. Por outro lado, alguns intelectuais têm se mantido mais afastados das polêmicas políticas imediatas. Tem outras ambições. De qualquer modo, o campo é muito diverso. E, dentro do campo, essas relações são muito mais ao nível do pessoal do que do estrutural e da própria procedimento como historiador. É óbvio que o historiador, por ter uma visão, eu diria assim, mais fundamentada sobre a realidade, também tem melhor condição para questionar essa realidade. Em primeiro lugar, porque ele percebe que ela surgiu em algum momento, ela vai durar algum tempo e ela vai se transformar, porque essa é a dinâmica do mundo social. Como a maior parte das pessoas mais vivem do que pensam sobre viver, sobre aquilo que é a vida, é óbvio que para o historiador que tem visto várias e várias vidas, é muito mais fácil a ele perceber essas dinâmicas. Bom, além disso, nós temos que dar conta de que, na verdade, não é só uma questão de compromisso, é uma questão também de personalidade. Cada historiador tem certos encantamentos, tem certas formas de agir, certas formas de pensar, que refletem aquela herança que ele tem enquanto indivíduo. Em relação a isso, Proust coloca: daí a necessidade de uma tomada de consciência e de uma elucidação que se impõe de forma evidente pelos compromissos políticos, religiosos, sociais ou mesmo identitários. O conhecimento íntimo fornecido por eles a respeito do objeto de estudo constitui um trunfo insubstituível. Conhecer, a partir do interior, como as coisas podem passar-se no âmago do grupo que é objeto de análise, acaba por sugerir hipóteses, orientar em direção de documentos e fatos que passariam despercebidos para o observador externo. É nesse contexto, portanto, que de repente a possibilidade de mulheres que escrevem sobre mulheres, lésbicas que escrevem sobre lésbicas, negros que escrevem sobre negros, e assim essas várias identidades são uma oportunidade, mas também não garantem por si só que a história feita a partir daí seja melhor, ou também não garante, não diz que seria pior por histórias feitas por pessoas que não têm essa vivência. É uma experiência intelectual na qual a vivência contribui, lógico, para uma perspectiva. Isso não quer dizer, inevitavelmente, que ela vai dar uma verdade que outra experiência não daria. No entanto, o risco de ser parcial, a favor ou contra, de preparar uma defesa ou uma acusação não é menos evidente.
A paixão acaba por obcecar, ela inspira a disposição de comprovar tanto os erros quanto os acertos, de denunciar as perversidades e as ciladas, ou de celebrar a generosidade e a lucidez. Por eximir-se de confessar a sua vontade de proceder a um ajuste de contas ou de corrigir os eixos, o historiador corre o risco de acertar fatos de forma precipitada, sem construí-los com o devido cuidado, atribuindo-lhes uma importância exagerada. A exemplo do que ocorre com qualquer oportunidade, o conhecimento íntimo por compromisso pessoal é também um risco. Ele permite que o historiador possa avançar de forma mais rápida e mais profunda na compreensão do seu tema, mas também pode ofuscar a sua lucidez sob a turbulência dos afetos. Nesse aspecto, por exemplo, não é incomum o fato de que o aluno tem interesse, por exemplo, em construir uma espécie de hagiografia identitária. Em que sentido? Se nós trabalhamos com mitos, se nós de alguma forma lutamos contra um tipo de historiografia que estava voltada para os grandes homens, para os grandes vultos, de que maneira no interior das nossas identidades nós estamos tentando produzir grandes homens e grandes vultos? Isso é algo para se pensar e se perguntar. Se nós, que de alguma forma criticamos, não é, a hegemonia do discurso falocêntrico, do discurso, não é, de alguma forma branco, opressor, eurocêntrico, como que nós devemos pensar realmente num discurso que seja multicultural, que seja polissêmico, que dê espaço para todas as identidades ou para que elas possam se manifestar de forma legítima. Porque muitas vezes certas posturas excluem outras posturas. O recuo não é a distância do tempo exigida como condição prévia para fazer história. Pelo contrário, a história é que cria o recuo. Em que sentido? Houve uma época, quando eu comecei a estudar, em que os professores, no lugar onde eu fiz graduação, que era a Unesp de Franca, eu comecei lá e depois me transferi para fazer Ciências Sociais na Unicamp, eles eram muito conservadores e eles diziam só é história aquilo que ocorreu há mais de 50 anos. Se nós formos trabalhar com aquilo que ocorreu entre os últimos 50 anos, nós seremos muito influenciados pelos fatos em si e, portanto, nós estaríamos distorcendo a realidade. Eu discordo disso, no sentido de que, por exemplo, eu posso trabalhar sobre um tema que é muito caro, que é muito rico, que é muito importante para mim, e de alguma forma esse tema, pela importância que tem para o meu referencial, ele já é por si só, vamos dizer assim, afetado pela minha perspectiva. E isso não importa quanto tempo de distância. Quando Foucault vai falar sobre a homossexualidade na Grécia, ele não deixa de ter uma visão sobre o que é homossexualidade. Quando Thompson vai falar sobre os operários no século XIX na Inglaterra, ele não deixa de ter uma perspectiva sobre o que é a relação de trabalho. Não é? Fundamental, então, é estabelecer de que maneira a minha perspectiva está ou não alterando aquilo que é o objeto do meu conhecimento, a minha ambição de compreensão. Neste processo, é óbvio que existe a necessidade de uma crítica e de uma autocrítica do trabalho do próprio historiador. Não, talvez não seja possível uma iluminação, de modo que você diz, não, eu sou um historiador que tenho clareza de tudo aquilo que envolve o tema ao qual eu estou me dedicando. Mas, por outro lado, existe pelo menos um compromisso ou uma abertura ao diálogo sobre isso. Uma desconfiança das minhas certezas. Uma necessidade de ascese intelectual. Nesse aspecto, portanto, mais do que uma espécie de passatempo, de diversão, mais do que uma simples profissão e as várias consequências disso, é necessário uma espécie de libertação interior, uma capacidade de perceber a artificialidade daquele olhar que você próprio possui. Talvez, fazendo um paralelo bobo, possa dizer-se que é mais ou menos o objetivo da iluminação do samsara no budismo. Ou seja, é um alvo, é um objetivo que nunca vai ser alcançado, mas que não é por isso que ele deve ser desconsiderado ou devemos deixar de pensar nele. Sobre isso, Proust fala, parece-me que a honestidade científica exige que o historiador, por um esforço de tomada de consciência, defina a orientação de seu pensamento e, na medida do possível, explicite os seus postulados. Que ele se mostre em ação e nos faça assistir à gênese da sua obra, a razão da escolha e da delimitação do seu tema, assim como a maneira de abordá-lo,
seu objetivo e o resultado de sua investigação. Que ele descreva seu itinerário interior, porque toda pesquisa histórica, se for verdadeiramente fecunda, implica um progresso na própria alma de seu autor. O encontro com o outro, dos instantes de espanto às descobertas, contribui por sua transformação para aprofundar o autoconhecimento. Em suma, que ele nos forneça a todos os materiais que uma introspecção escrupulosa pode contribuir para aquilo que, em termos tomados de empréstimos a Sartre, eu havia proposto designar como a sua psicanálise existencial. É um trecho de Henri Marrou, né, citado pelo Proust, e que ilumina um pouco isso. Há uma antropóloga, Margaret Mead, com uma frase de efeito bastante forte. Ela diz algo mais ou menos assim: se você quer mudar o mundo, você deveria estudar sociologia. Se você quer mudar a você mesmo, você deve estudar psicologia. Se você quer mudar o mundo e a você mesmo, estude antropologia. Eu gosto muito de antropologia, mas eu acredito que para mudar o mundo e mudar a si mesmo, a história também é um bom caminho. E é isso que deve nos convidar. A partir daí, portanto, surge uma série de tensões na forma como se faz história. Ou seja, até que ponto nós somos capazes de preservarmos a objetividade ou somos, por outro lado, vítimas ou reféns da subjetividade. Eu acho que é uma discussão que não tem fim, mas que diz respeito a justamente essa posição de autocrítica. Em segundo lugar, uma questão bastante interessante é de que maneira nós podemos aproximar a historiografia, ou a historiografia que nós estamos tentando produzir, da ideia de ensaio ou então da ideia de tratado. O ensaio tem esse nome a partir de um texto clássico de Montaigne, na qual, por um texto de natureza literária, o autor busca, de alguma maneira, mostrar a sua erudição e fazer referências à sua experiência e também ao seu conhecimento. De certa maneira, a escrita ensaística é uma escrita mais literária. Já o tratado, que tem esse nome derivado daqueles textos de natureza mais técnica, mais cartesiana, mais científica, no sentido mais simples do termo, voltado às ciências biológicas, à botânica, por exemplo, é a tentativa de dar à escrita uma natureza cada vez mais racionalizada. E justamente a questão da história é como se equilibrar entre essas duas coisas. Ou, pelo menos, evitar que a história se torne literatura, somente literatura, e que ela também não tenha a ambição de se tornar uma ciência, né, praticamente matemática. Né? A interpretação é justamente um esforço que se faz para além dessa equação simples que muitas vezes você tem, né, olhando aqueles objetos que não têm, portanto, a densidade, a complexidade das relações humanas e da condição humana. Por fim, de que maneira que a historiografia está inserida dentro de certas tradições e quanto ela comporta de inovação em cada período. Com certeza, cada ruptura, cada mudança, pareceu, no seu momento, algo que foi extremamente dificultoso e, ao mesmo tempo, uma espécie de separação entre dois momentos. Hoje, olhando de forma retrospectiva, nós percebemos que muitas dessas transformações foram, na verdade, processos muito mais evolutivos do que rupturas. O que ocorre é que nem sempre eu quero reconhecer aquilo que eu estou herdando. Eu quero apenas afirmar aquilo que eu estou apresentando como meu e que, portanto, não está vinculado àqueles que me antecederam. De qualquer forma, algo que garante que a história busque uma certa racionalidade e se equilibre entre essas tensões são as regras do método, a forma como os pares, aqueles que fazem parte do trabalho de historiadores, possam de uma forma ou de outra vigiarem-se mutuamente ou exigirem-se mutuamente. É por isso que a história e as ciências humanas em geral cresce através do diálogo, do debate e da liberdade da expressão. Bem, vamos fazer então uma síntese sobre o que foi colocado nessa terceira parte, nesse terceiro tópico da aula para vocês. Bom, o texto do Proust discute nessa parte, né, de que maneira o campo intelectual historiográfico se
consolida. É importante perceber que, segundo ele, esse campo intelectual tem uma tensão entre a tradição e legitimidade e entre inovação e ruptura. Que se você deseja fazer uma historiografia que nunca foi feita, de um objeto que ainda não foi pesquisado, que é muito pouco pesquisado, você vai ter que se debruçar, não é, de uma forma muito mais difícil do que se você resolver, por exemplo, tratar de temas que são mais afins àqueles que te cercam. Nesse sentido, a construção da história não é só individual, ela é também coletiva. É daí, dessa questão coletiva, que surge a chamada legitimidade das questões. E essa questão da legitimidade das questões acaba resultando em relações de prestígio e de poder. De certa maneira, por exemplo, estudar a biografia, que é um tema ao qual me dedico, não é? Em décadas anteriores, na tradição historiográfica brasileira, era algo visto muito negativamente. Por quê? Porque referenciava essa ideia de uma abordagem de grandes personagens, de grandes feitos, dos heróis, de uma memória cívica, etc, etc, etc. Ao longo do tempo, transformações ocorreram e passa a se repensar o que é a biografia e qual a relação possível de estabelecer entre historiografia e a análise do chamado espaço biográfico. Dessa forma, essas relações de poder dentro do processo de legitimação do campo historiográfico, elas têm uma força de reprodução do campo historiográfico. Ou seja, não é, de certo modo, elas favorecem que haja um processo de reprodução de certos discursos. E, por outro lado, elas também estão vinculadas a um esforço de alcance. Em que sentido? No sentido de, por exemplo, ocupar certos espaços de mídia, de serem tomadas certas pessoas ou grupos como referência dentro de certos temas. Alguns, inclusive, acreditam que são donos de certas temáticas. Se sentem desafiados quando outras pessoas que não fazem parte do grupo também passam a se dedicar aos mesmos temas de estudo, como se essas pessoas tivessem menos legitimidade, como se essas pessoas estivessem equivocadas, enfim, uma forma de ciúmes intelectual bastante recorrente. E, por fim, que, de certa forma, a legitimidade das questões historiográficas acaba se traduzindo também em recursos, tanto na oposição na posição de cargos, não é? E, dessa forma, da consolidação de grupos, da consolidação de instituições, como também, não é, de certa forma, no manejo de recursos materiais. Quando você submete um projeto, por exemplo, à avaliação pelos pares, eventualmente, se esse projeto vai na mesma linha do analista do projeto, você tende a ser favorecido e o projeto se aceita. Se, por outro lado, você se coloca em confronto com esse analista, ele tende a ser mais crítico, você corre mais o risco de, portanto, seu projeto ser recusado. Faz parte, é do jogo. Mas como há uma multiplicidade de avaliadores, ela é feita de forma cega pelos seus pares, e você pode reapresentar o projeto, estabelecer recursos, ou seja, existe o reconhecimento do diálogo, isso não garante, portanto, que a área se torne monolítica. Pelo contrário, garante uma certa diversidade. Finalmente, nós podemos falar sobre o enraizamento social, não é? De que maneira que a história está vinculada à sociedade, né, e aos indivíduos, e como que isso criaria, portanto, diferentes tipos de história ou de cultura histórica. Uma cultura histórica midiática, voltada à divulgação, uma cultura histórica de natureza cívica, que de alguma maneira busca consolidar uma memória institucional, de caráter nacional, estatal, corporativa, enfim, e uma cultura histórica de natureza escolar. Essa cultura histórica de natureza escolar, por exemplo, ela busca trabalhar com o conceito de identidade, dessa forma referenciando o que é o passado e o que é o presente, e ao mesmo tempo a ideia de projeto, ou seja, a ideia do que seria o futuro. É curioso, por exemplo, a dificuldade que nós temos de trabalhar certos temas na escola, né, frente às abordagens que os pais compreendem como sendo necessárias dentro da história. Atualmente, existem tensões de disputas em relação a isso. Por exemplo, a identidade negra, a cultura negra, a identidade negra, não é? A diversidade sexual, não é? A democracia, a cidadania, as disputas políticas são reinterpretadas dentro do universo social de forma muito diversificada e a escola acaba se tornando um espaço de disputa para isso. Não é à toa, portanto, que essa percepção entre cultura histórica
de natureza popular, midiática, cívica, escolar, muitas vezes vai entrar em conflito ou em contraste com aquela cultura histórica que é produzida pelos historiadores. De qualquer forma, a cultura histórica dos historiadores não é também um resultado só de uma linha evolutiva, porque ela não faz uma espécie de desdobramento somente, mas ela também cria coisas novas, ela rompe, se projeta, se lança sobre aquilo que não é, formas novas de se ver o passado a partir de situações do presente. Então, falar em iluminismo francês, romantismo alemão, história metódica, o Gazanal, é algo que tem uma função didática, mas em termos práticos, não é uma ilusão, no sentido que existe uma amplitude, uma diversidade de historiografias que podem, portanto, nos oferecer uma série de riquezas intelectuais. Lévi-Strauss, o antropólogo, disse certa vez que um dos grandes méritos da diversidade cultural seria oferecer várias possibilidades de maneiras de existência. Talvez o grande mérito da existência de uma diversidade grande de historiografias é a possibilidade de estabelecer diferentes formas não só de memória, mas também de compreensão da condição humana e da nossa própria condição dentro da sociedade. Felizmente, isso é feito não a partir do achismo, não a partir do eu quero, é assim que eu penso, é a minha opinião, mas através das exigências das chamadas regras do método. Ou seja, a maneira através da qual os historiadores, apesar e graças aos seus engajamentos políticos, religiosos, sociais, identitários, às suas personalidades, as formas como têm uma autocrítica mais ou menos afiada, mais ou menos estruturada, acabam sendo obrigados a se vigiarem mutuamente e se manterem dentro da razoabilidade que o debate acadêmico garante. Eu espero que tenha sido proveitoso o nosso caminho até aqui. Muito obrigado. Até a próxima.